Adoremos ao Rei dos Reis. O Deus que é poderoso. Seja Ele toda a honra e toda a glória. Te exaltamos diante de Ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Ao que está sentado, declare. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por
Boa noite, graça e paz, amém. Para você que nos visita, sinta-se à vontade, seja bem-vindo. Eu sou o Vladimir, o pastor auxiliar em período probatório, e nós somos a Igreja Cristã Atos, somos uma igreja do Evangelho. E o nosso culto funciona da seguinte forma: nós cantaremos 2 canções após a minha apresentação. Em seguida, vamos passar um vídeo expondo todas as nossas programações, os horários de culto, programações da semana. E se você quer saber mais sobre a nossa comunidade, fique atento, que você vai poder observar na exposição desse vídeo. Em seguida, o presidente, pastor Cláudio, assume o púlpito e prega o Evangelho. Logo após a mensagem, a gente tem a ministração dos sacramentos, a ceia do Senhor, que é para todo aquele que é batizado, está em comunhão com uma igreja do Evangelho. Mesmo que você esteja nos visitando hoje, e membro de uma igreja do Evangelho, você é convidado a participar na mesa da ceia do Senhor. Em um breve momento de reflexão, eu queria pensar sobre um período em que Jesus esteve num barco com os seus discípulos. A Bíblia diz que nesse momento, os seus discípulos que estavam no barco, atravessando forte tempestade, estavam completamente aflitos. Já Jesus não. A história diz que ele dormia. É interessante porque nem toda a força do vento e o volume das ondas poderiam acordá-lo, porque a Bíblia diz que os seus discípulos o despertaram, de maneira que ele não sofria nenhuma influência do tempo, nem do espaço, nem de nada. Isso chama a atenção para uma das características, das personalidades de Deus, uma das características da personalidade do nosso Deus, que é o ser imutável. Deus é completamente imutável, de maneira que ele sofre de nada e nem de ninguém. Nós já não. Nós estamos estudando e aprendendo com o Evangelho ministrado pelo pastor Cláudio à noite. Quem nós somos? Baseado no livro de Efésios. Quem nós somos? Quem você é? Apesar das nossas crenças, uma coisa é clara: nós somos totalmente imutáveis e nos apegamos a tudo aquilo que é transitório. Mas a Bíblia diz que nosso Deus, ele é fiel e imutável. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele permanece da mesma forma. Ele é, ele era, ele continua sendo aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. Essa garantia dessa imutabilidade de Deus nos dá condição de adorá-lo nessa noite, independente do que você esteja vivendo, independente de como esteja o seu coração. E eu queria te convidar a ficar de pé para que a gente ore e adore a esse Deus imutável. Independente da situação que você esteja vivendo, independente de como esteja o seu coração, você pode curvar-se, se arrepender e adorar a Deus nessa noite, porque Ele é aquele que está assentado sobre um alto e sublime trono. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, porque nem toda a força do vento ou a violência das ondas que nos aflige pode afligi-lo, Senhor, porque o Senhor não é como nós. O Senhor nós não somos. E nós queremos te adorar nessa noite, Deus. Queremos entregar as nossas vidas a Ti, porque independente da tempestade que estejamos vivendo, independente das tribulações, angústias ou aflições que estejamos enfrentando, nós servimos a um Deus imutável, que é desde a eternidade, sempre será e continuará sendo de eternidade a eternidade. Glorificamos o Teu santo nome, ó Deus, pela Tua imutabilidade e porque Tu és um Deus de amor. Protege-nos e fala conosco nessa noite, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu não sei se você chegou aqui com essa consciência, mas em Cristo Jesus
Como disse um professor no seminário, nós somos feitos fome de Deus. Na realidade, todos os seus anseios, todas as suas ansiedades, todas as suas aflições, elas são dissipadas quando nós entramos na presença de Deus. Por um simples motivo: a finalidade principal do homem é glorificar a Deus. Mesmo que você tenha chegado aqui hoje à noite, e isso é algo novo para você, eu queria te convidar a se juntar a nós como igreja, e a gente diante desse Deus que está sentado acima de tudo, acima de todos, esse Deus que está sentado acima do trono, que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade hoje à noite. Você pode fechar os seus olhos. Eu queria te desafiar a esquecer comandos externos. Nosso desafio quando dirigimos cânticos na congregação é que nós não estamos aqui para controlar vocês. Nós estamos aqui para servir ao nosso Senhor com o dom da música. Servir a vocês, para que vocês estejam diante do Deus Todo-Poderoso, esse Deus a quem vamos exaltar nesse exato instante. Aí onde você está. O Vlad comentou, e é verdade, não importa de onde você veio, nem como você chegou nesse lugar, a obra de Cristo nessa cruz que está aqui simbolizada, ela é suficiente para te libertar, para te curar, para regenerar seu coração, para tirar a aflição do seu coração. Ele é a fonte da nossa esperança, irmãos. Esse Deus é a fonte da nossa esperança. Vamos exaltá-lo com todo o nosso coração. Glória ao que está sentado. Ao que está sentado. Seja ao que está sentado, ao que está sentado, no trono, e ao Cordeiro. Seja declare, seja a honra, seja a honra. Vamos cantar com a igreja, seja a honra a Ele. Seja a honra, seja a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos, ante a Ele, poderoso Deus, poderoso
anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Sua alma anseia por Ele. Sua alma anseia por Ele hoje à noite. Diga isso a Ele. Rasgue o seu coração diante do Senhor e diga a Ele: Senhor, minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia pela Tua palavra. Revelar a minha iniquidade para que eu seja liberto dela. Minha alma anseia por Ti, Senhor. Diga isso a Ele. Minha alma anseia por Ti, Senhor, diante dessa majestade, diante de tamanha majestade. O nosso ser se curva. Adoramos a Ele, ao Rei dos Reis. Exaltamos o Seu nome. Aqui estou, humilhado por Tua majestade, coberto por Tua graça, Senhor. Aqui estou, sabendo que sou pecador, coberto por Teu sangue, Jesus. Eu encontrei o maior amor que achei no dia em que morreu, sacrifício do meu Deus.
pra sempre. Pra sempre o teu amor me transformou. Na presença da tua majestade. Cantamos, cantamos, cantamos. A tua graça me aceitou, declare. Tua graça me aceitou como sou. Nada eu tinha quando me resgatou. Eu encontrei o maior amor que há. Te exalta, reconhecendo a tua majestade nessa noite. Majestade, pra sempre o teu amor me transformou. Obrigado, Senhor, porque somos transformados na presença da tua majestade. Obrigado porque há poder diante da tua majestade. Obrigado porque o teu evangelho nos garante que o poder que vem de ti é suficiente para nos perdoar e nos capacitar a perdoar outros, para transformar o nosso coração, transformar a nossa mente e nos levar a viver de forma diferente. Com esse entendimento, nós pedimos que o Senhor fale através da pregação do teu evangelho nessa noite. Que a tua palavra pregada nesse lugar possa vir de encontro ao nosso coração, nos transformando, nos mostrando quem tu és e quem nós somos. Muito obrigado, te agradecemos pela tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar.
Por favor, aquiete-se. Pai querido, muito obrigado por esta noite. Igreja do Senhor, assim diz o Senhor, a minha graça te basta, e o meu poder irá se aperfeiçoar na sua fraqueza. Assim diz o Senhor, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoará na sua fraqueza. Eu te adoro por isso, Senhor. A quem quer que o Senhor esteja falando nesta noite, eu te adoro. Que o teu Espírito possa conduzir essa palavra como flecha ao coração, para que essa pessoa então encontre, ou essas pessoas, encontrem o alento e o conforto e a força necessária para viver por meio da graça. É em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Amém, irmãos. Graça e paz. Boa noite. Boa noite, gente. Antes de você levar seus filhos, nós vamos ter 2 momentos diferentes hoje. Não só os seus filhos de 2 a 11 anos vai para a salinha lá, mas como se você tiver, os adolescentes, isto é, de 12 a 16, tão somente de 12 a 16, irão com o Júnior, porque eles vão ter uma reunião, um culto separado nesta noite. Então, se você também tem de 12 a 16 anos, quando eu liberar as crianças, você também saia já para esta porta aqui, que será na sala 10, que você vai ter um encontro com o Jefferson Júnior, onde vocês terão um culto separado hoje. Mas antes que você saia, eu gostaria que você lembrasse, se você creu em Jesus Cristo como teu Salvador, se você entregou a sua vida a Ele como seu Redentor, quer participar da ceia do Senhor, nós vamos começar nossa classe de integração no dia 7 de junho, não é isso? E nós vamos ter essa classe de integração em 2 horários, ou no domingo pela manhã, quem só pode pela manhã, de 9 às 10, ou no domingo à noite, à tarde, de 6 às 7. Se você também está vindo de outra igreja e quer fazer da Igreja Cristã Atos o seu lar espiritual, quer que ela se torne a sua igreja para você cultuar também, você também pode, você precisa participar, porque na Igreja Cristã Atos você só se torna membro da igreja se você fizer a classe de integração. Fora isso, você é uma pessoa bem-vinda, mas você não exerce nem os direitos como membro, nem é assistido como deve assistir um membro.
Então, eu vou pedir para o Vladimir, a gente chama de pastor Vladimir, ele que vai estar liderando a classe de integração. Então, assim que acabar o culto, você procure, se você quiser fazer parte desta igreja, vindo de outra igreja, ou se você entregou a sua vida a Jesus também, procure o Vladimir, porque ele precisa anotar seu nome, você precisa dizer que horário você vai participar da classe de integração, ou de 9 às 10 da manhã, ou de 6 às 7 da noite, para que no dia 7 de junho você já possa receber a apostila e você esteja preparado, e será um encontro de 4 domingos. Nesses 4 domingos você vai entender o que é a Igreja Cristã Atos, o que nós esperamos de você, e como nós queremos que você sirva a Cristo nesta igreja, e aí só depois disso, nesses 4 domingos, você vai ser apresentado à igreja. Se você tiver que ser batizado, nós batizaremos você, e para nós é um privilégio ter você fazendo parte do nosso time, porque nós queremos alcançar a cidade de São Gonçalo por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Então, eu quero fazer esse convite a você, que nós estamos abrindo as inscrições, e ela só vai durar até domingo que vem. Depois não há possibilidade de você entrar de novo. Então, você faça a inscrição com o pastor Vladimir. Agora sim, se você tem um filho de 2 a 11 anos, e os adolescentes podem ir para nós conversarmos sobre o Evangelho. Agora você que ficou, sente-se. Às vezes eu fico imaginando que a mesma quantidade de crianças que saem, a quantidade de adultos que vão levar. Vou ver se eu mudo, altero isso, para não ficar um vai e volta, para a gente ver se a gente recebe as nossas crianças na portinha. O pai não fique preocupado, porque ele vai estar numa escolinha bem tranquila lá, ok? Nós estamos numa série, que se chama Quem Sou Eu? Oh, meu Deus, do Efésios ali, I'm sorry, me perdoe, irmãos. Nós estamos numa série que se chama Quem Sou Eu?, que é sobre o livro de Efésios. Se você não tem acompanhado, é uma série que a gente está descobrindo qual é a nossa identidade em Cristo e o que nós somos como igreja de Jesus, o que significa ser um cristão. Por exemplo, você pode estar aqui e não ser um cristão, nós estamos explicando o que significa ser um cristão. E hoje o nosso tema é unidade, por que nós vivemos juntos e por que nós estamos juntos. Eu quero então convidar você a abrir em Efésios capítulo 2, do verso 19 ao 22, e se pôr de pé para que nós possamos ler as Escrituras Sagradas. Ok? Efésios capítulo 2, do verso 19 ao verso 22. Alguém me ajuda? Aqui na Help Me. Alguém help me, por favor. Espera aí. Aqui, tá bom. 19. Eu vou ler os versos ímpares e vocês vão ler os versos pares. Eu peço mais uma vez que você olhe para cá. Está dando para enxergar aí, gente, lá atrás? É porque, normalmente, às vezes eu ponho numa letrinha bem pequenininha, eu tenho que descobrir qual é o tamanho exato que eu tenho que colocar para a gente poder ler bem. E por quê? Se você ler na sua Bíblia, talvez a sua versão seja diferente. Então, a gente fica como se fosse uma Babel aqui. Então, a gente não quer que isso se transforme numa Babel, e que tudo seja, na verdade, que isso seja um Pentecoste. Todo mundo fale línguas diferentes, mas o Espírito Santo interpreta numa só, e todo mundo sabe a mesma coisa, exatamente como ela é. Ok? Então, vamos lá. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Verso 21, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor.
Vamos orar ao Senhor, Pai querido. Senhor, como Tu és grande e maravilhoso. Como Tu habita no meio dos louvores. Como Tu habita no meio da igreja. Como Tu és tão real para nós, Senhor. Eu peço que o Senhor fale ao nosso coração. Que Teu Espírito Santo vele por Tua palavra nesta noite. E nos ensine a viver obedientemente na Tua presença, Senhor. Ajuda-nos a entender isso. Ajuda-nos o que é viver em unidade. O que é viver como um corpo de Cristo. Nesta noite, por favor, faça isso. Se nós conseguirmos viver assim, nós transformaremos essa cidade. Para a glória do Teu nome nós pedimos. Dá proteção espiritual aqui, Senhor. É verdade, Senhor, que muitas vezes aves de rapina tentam arrancar do nosso coração o que o Teu Espírito Santo quer lançar no profundo da nossa alma. Então protege-nos nesta noite. Guarda o nosso coração. E aquilo que vem de Ti aprofunda na nossa vida. Para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Então, nessa série, a pergunta que nós estamos respondendo é: quem sou eu? Qual é a minha identidade em Cristo? O que significa ser um cristão? O que é ser igreja? Ou então, quem é a igreja? Só que nós temos um problema, e o apóstolo Paulo vai mostrar o problema que nós temos, é que nós não somos o que nós fomos chamados para ser. Nós temos um drama para resolver, e aí o apóstolo Paulo vai nos ensinar que drama é esse, como nós vamos resolver esse problema, e como nós podemos nos tornar aquilo que o Espírito Santo nos chamou, que a Bíblia nos chama para ser. Então a primeira coisa que nós vamos tratar, e o que o apóstolo vai mostrar para a gente, qual é o drama que a gente está vivendo, por que nós não somos o que fomos chamados para ser. Então preste atenção no verso 19, nós vamos expor qual é o drama. Verso 19: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A primeira pergunta que a gente precisa responder é: o que é um estrangeiro? Por exemplo, imagine que você vá para os Estados Unidos, ou para a China, ou para a Espanha, e você não sabe falar nada da língua espanhola, não sabe nada sobre a língua espanhola, ou sobre o inglês, ou sobre o mandarim, seja lá o que for. E você chega nesse país e você não conhece ninguém, não sabe falar a língua, não sabe se comunicar com ninguém. A Bíblia chama você de um estrangeiro, isto é, você é um forasteiro, você está num lugar sozinho, só você em Deus. Porque você não tem como se comunicar com alguém. Você não tem como lidar com alguém. Então, Paulo diz que, para nós, o seguinte: vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. Isto é, vocês não são uma pessoa que estão num lugar que falam línguas onde você não ouve. Ou você não entende, desculpe. Você não está sozinho. Então, a definição de estrangeiro é você estar no lugar como se você fosse um peixe fora d'água, onde você não consegue lidar com ninguém, ou você tem muita dificuldade de interagir com pessoas, porque você fala língua diferente daquela na qual você está inserido. Então Paulo está dizendo que nós não somos mais estrangeiros e nós não somos mais forasteiros. Do que Paulo está falando? Por que ele está dizendo: vocês já não são estrangeiros nem forasteiros? Por que Paulo está dizendo isso? É preciso a gente entender o contexto do capítulo 2, do porquê o apóstolo Paulo está dizendo, falando dessa forma.
Apóstolo Paulo, no capítulo 2, nos versos anteriores, vai dizer que nós estávamos sem Cristo. Houve um tempo que todos nós aqui estávamos sem Cristo. Diz o apóstolo Paulo que nós estávamos separados de Cristo, estrangeiros quanto ao pacto da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. O apóstolo Paulo está dizendo no capítulo 2, lá no início, que nós éramos assim. Então nós estávamos perdidos, sozinhos, longe do pacto, longe da promessa. O interessante, que aí a gente precisa entender, que as pessoas que estão ouvindo Paulo, ou que estão lendo essa carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, eles não são estrangeiros, eles não são forasteiros, eles são nativos, eles falam a mesma língua, eles sabem se comunicar muito bem, eles interagem um com o outro. Então, o que Paulo está dizendo? Que qualquer pessoa, qualquer coração humano, qualquer um de nós, só se sente em casa quando o seu coração está em Deus. Que enquanto o teu coração não estiver em Deus, você é um forasteiro e você é um estrangeiro. Você está sozinho, sem Deus no mundo, sem esperança para viver. Então, o que é estar em casa segundo a Bíblia? O que é pertencer a um lar segundo a Bíblia? A Bíblia diz, espiritualmente falando, que nós não estamos em casa. Embora a gente fale a mesma língua, embora já tenha sido resgatado por Cristo Jesus, a Bíblia também diz que nós aqui, que estamos aqui, se você já é um cristão em Cristo, nós somos exilados, nós somos estrangeiros, nós estamos num mundo na qual nós não temos identidade com esse mundo. A Bíblia diz que eu e você estamos vivendo num mundo que não se encaixa com os nossos desejos mais profundos. A vida que esse mundo oferece, a vida que esse mundo mostra, o apóstolo Paulo diz que nós que estamos em Cristo não nos encaixamos nessa vida que essa sociedade oferece, que esse mundo oferece. Então Paulo diz que se você está sem Deus, você é uma pessoa sem esperança, você é uma pessoa sem um lar, você é uma pessoa sem teto, quer dizer, você não tem um lugar para descansar a sua cabeça no sentido espiritual da coisa. Então o que Paulo está dizendo é que se você está sem Deus, você é uma pessoa solitária, só, extremamente só. Então, para Paulo, o que é um lar? Lar é um lugar onde as coisas acontecem do jeito que a gente imagina. Por exemplo, quantos aqui têm família? Como é que você deseja que seja? Hein? Seu casamento, como você quer que o casamento seja? Eu quero que meu casamento seja um casamento onde tenha muita paz e muito amor. Paulo define que um lar é um lugar onde aquilo que nós mais almejamos do profundo do nosso coração aconteça. Isso é um lar. Então Paulo vai dizer que a maior necessidade do coração humano, o que mais o coração humano deseja, é que o amor nunca cabe dentro do lar. Que o seu lar seja sempre um lugar de amor. Paulo diz que, embora o coração humano seja pecaminoso, nós que estamos em Cristo, temos um desejo profundo de que do nosso lar as coisas aconteçam da maneira mais agradável possível. Que o amor nunca cabe na minha família. Que a alegria nunca cabe no meu lar. Que o amor nunca deixe de existir no meu lar, na minha casa. É isso que vocês desejam?
Amém ou não? Não é isso que vocês mais desejam? Paulo diz que é esse o desejo do coração humano. Mas Paulo também diz o seguinte, que a Bíblia diz que se não há Deus no coração de vocês, as coisas que mais vocês almejam, esse desejo de que o amor nunca acabe, esse desejo mais profundo de ser feliz, como a Bíblia assim relata, Paulo diz que esse desejo vira pó, cinza, não acontece. Paulo diz que quando nós não temos Deus, quando nós não estamos em casa, literalmente, espiritualmente falando, todos os nossos desejos mais profundos viram cinza. Paulo está dizendo, então, que todos os seus sonhos, as utopias quanto ao seu lar, de você querer que o amor sempre esteja no seu lar, a alegria, a harmonia, a felicidade, Paulo diz que sem Deus, isso vira utopia, ilusões, sonhos irrealizáveis. Paulo diz que sem Deus você vai viver só, nós vamos viver cheios de ilusões e cheios de utopia. Então Paulo está dizendo que se você está sem Deus, aí eu estou falando, você vive num lar, mas está só. Você é um solitário. Você é um alienado, como diz a Bíblia. Paulo vai dizer que você só deixa de ser um estrangeiro, você só se sente em casa quando o seu coração se encontra com Deus por meio de Jesus Cristo. Só quando isso acontece, você volta para casa, ou você se sente em casa. Então esse é o drama montado pelo apóstolo Paulo. Por que nós não somos o que somos? Porque há um drama, que o nosso coração só encontra descanso quando nós nos encontramos com Deus por meio de Jesus Cristo. Fora isso, nós somos estrangeiros e forasteiros. Mas Paulo está afirmando que nós, os que estamos em Cristo, não somos mais estrangeiros nem forasteiros. Mas se por acaso existir alguém aqui que ainda não se encontrou com Deus por meio de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos, você está só. Todos os desejos mais profundos do teu coração vão virar pó e cinza. Vão virar ilusões utópicas. Isso não vai se realizar na sua vida. Mas aí vem uma outra pergunta. Então, quem somos? Quem somos? A pergunta que a gente precisa fazer. E o próprio verso 19 vai responder. O apóstolo Paulo diz, portanto, vocês já não são estrangeiros nem, mas e membros da família. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz é que nós somos o quê? Concidadãos. Isto é, nós, os que estamos em Cristo, somos o povo de Deus. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo vai dizer que, além de nós sermos concidadãos, nós somos membros do quê? Da família de Deus. Nós somos seus filhos e nós somos as suas filhas, diz o apóstolo Paulo. E em terceiro lugar, o apóstolo Paulo diz que nós somos não só concidadãos dos santos e participantes da família de Deus, mas nós somos membros, isto é, a Bíblia diz, se você ver no verso posterior, depois eu vou explicar isso para você, que nós somos um templo. Nós somos a habitação de Deus, isto é, nós somos a morada de Deus, nós somos as pedras em construção, onde o próprio Deus, a habitação do Espírito Santo em nós, está construindo um edifício vivo. Nós somos o templo de Deus, a morada de Deus, a morada do Espírito Santo de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, o que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele faz esse relato? Que há alguém muito poderoso moldando a sua vida. Que há alguém forjando você. Que alguém está
transformando você e restaurando você. Então, você sabe que se você tem uma família, por exemplo, se a tua família aqui é uma família unida, se você tem um lar, que a sua família vive junta, você sabe que quando nós temos uma família unida, nós nos moldamos uns aos outros. E esse moldar, ele vai fortalecer uns aos outros. Então, a esposa é moldada com o marido é moldado com a esposa, os filhos são moldados com o pai, com os pais, e no final de tudo, então, vocês vão crescer e vão ser moldados de maneira mais poderosa. Por quê? Porque vocês estão vivendo juntos, moldados uns pelos outros, se capacitando-se uns aos outros, dia após dia. Então, moldar uns aos outros. Uma família é capaz de fazer isso. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o poder do Evangelho, o poder de Jesus, vai moldar a vocês, que já se molda de maneira ainda mais poderosa. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o poder do Evangelho vai se tornar mais poderoso na sua vida do que a influência dos seus pais, do que a influência da sua esposa, do que a influência do seu marido e do que a influência do seu filho, dos seus filhos. O Paulo está dizendo que o poder do Evangelho nos molda de maneira incrivelmente maior do que até quando nós estamos unidos como família, enquanto nós estamos nos moldando. Então o apóstolo Paulo diz que nós nos tornamos estamos unidos uns aos outros. O que isso significa? Então o apóstolo Paulo vai dizer uma coisa, a Bíblia vai dizer uma coisa, o seguinte: se nós estamos em Cristo, se você é um cristão, você é chamado para ter relacionamentos profundos. Presta atenção nisso. Um profundo relacionamento em uma comunidade cristã. É isso que ele está falando. Nós somos concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Agora, a pergunta é: a que profundidade Deus quer levar o nosso relacionamento? O relacionamento que devemos ter uns com os outros. A que profundidade o apóstolo Paulo está nos chamando? O apóstolo Paulo vai nos dar 3 níveis de relacionamentos profundos dentro de uma comunidade. Que isso serve também para o teu lar. Porque, ainda que o seu lar, vocês consigam moldar um ao outro, o apóstolo Paulo diz que o poder do Evangelho molda vocês de maneira muito superior das quais vocês mesmos estão se moldando. Então Paulo vai dar 3 níveis de profundidade espiritual que aprofunda os nossos relacionamentos. Que nível, então, deve ser os nossos relacionamentos? A primeira coisa que o apóstolo Paulo vai dizer, que o primeiro nível de nosso relacionamento, de profundidade do nosso relacionamento espiritual na comunidade, é que você precisa ter responsabilidade pessoal. Então, por exemplo, se você quiser viver bem com a sua esposa, se você quiser viver bem com seu marido, se você quiser viver bem com seus filhos, se você quiser viver bem com suas filhas, há algo que é crucial para que isso aconteça. O quê? O apóstolo Paulo diz: se você quer ter uma boa família, se você quiser se dar bem com a tua esposa, teu marido, teus filhos, tua filha, o apóstolo Paulo diz que há algo que é primordial para que o nível do seu relacionamento espiritual aprofunde. Você precisa ser transparente. Fala comigo isso. Transparente. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Paulo vai mostrar que nesse relacionamento da igreja ou da família, as pessoas precisam saber quem você é.
E você precisa saber também quem cada pessoa na família é. Então, quando você, por exemplo, decide viver numa mesma casa, quando você decide viver e crescer na mesma casa, Paulo está dizendo que fachadas não funcionam. Viver de aparência não funciona. Paulo diz, e a Bíblia diz, que tem que ficar claro no lar as fraquezas, os pontos fortes, as lutas que você está enfrentando, e mais um monte de coisa. Então, o que é transparência espiritual? Então, talvez você não perceba que Paulo está dizendo que o nível de profundidade do seu relacionamento na igreja, ela interfere no nível de relacionamento no seu lar. Por quê? Porque o Evangelho molda infinitamente, poderosamente mais. Então, mas pastor, o que é transparência espiritual? A Bíblia diz que você pode decidir estar no lar, você pode decidir estar numa casa, escondendo os seus defeitos, escondendo que você mente, escondendo que você está endividado, escondendo que você vê pornografia na internet, escondendo que você está pensando em outra mulher ou em outro homem. O apóstolo Paulo diz que você pode viver num lar, escondendo essas coisas. A Bíblia nos mostra isso. Então, é possível a gente querer viver em família, sem transparência. Você não pode querer viver em família em níveis de espiritualidade mais profunda, se você não for transparente. Quanto à igreja, é como se você chegasse aqui e dissesse: não, o pastor não pode saber disso. Não, o meu irmão não pode saber disso. Ele não pode saber das minhas fraquezas. Ele não pode saber que eu estou lutando contra a pornografia. Ele não pode saber que eu estou lutando porque tem uma mulher que está me cativando. Eu sou casado. Não, eles não podem saber. Eles não podem saber que eu estou completamente endividado, que eu não sei o que eu faço. Paulo diz que se você faz isso, você está só. Você é um forasteiro. Você é um estrangeiro. E você vai viver tudo que você um dia planejou, vai virar pó. Paulo diz que se você viver num lar, numa comunidade, e dizer que as pessoas não podem saber disso ou daquilo, Paulo diz: gente, vocês não podem esconder as lutas de vocês. Vocês não podem esconder o que estão passando. Paulo está dizendo o seguinte: se vocês tomaram a decisão de viver geograficamente no mesmo lugar, vocês não podem tomar a decisão de viver a vida de vocês como se fosse uma vida privada. Paulo diz: compartilhem uns aos outros as lutas, compartilhem uns aos outros os que estão passando, compartilhem uns aos outros as dificuldades que vocês estão vivendo. Paulo diz que transparência é que você não pode manter seus defeitos e seus pecados e as suas lutas de maneira privada. Não pode. Você não pode ir para casa chorar sozinho, sem que ninguém saiba do que você está passando.
Você não pode ir para casa, tomar remédio, para que você possa se equilibrar, porque há algo em você que você está lutando e ninguém sabe. Paulo diz, você não pode viver a vida sem transparência. Você não pode pegar seus problemas e tratá-los como se ele fosse privado. Porque vocês são membros e concidadãos, membros da família de Deus, dos santos. Paulo diz que se vocês escondem os problemas de vocês, ele está dizendo para os cristãos de Éfeso, não é para vocês, obviamente. Ele está dizendo assim, se vocês escondem o que estão passando, se vocês estão escondendo a luta de vocês, então é porque vocês não fazem parte da família de Deus. É porque você não está sendo um membro da família de Deus. Porque Paulo diz que transparência é algo primordial para que os nossos relacionamentos espirituais sejam profundos. Ah, pastor, mas se ele souber do meu pecado, das lutas que eu estou enfrentando... É simples, gente. Eu posso contar as minhas lutas para vocês. Mas eu sei que vocês também enfrentam lutas. Porque nós somos pecadores. Pecadores enfrentam lutas. Pecadores veem coisa que não precisam ver. Sonham por uma família boa, parentes na ar. Paulo diz, não escondam. Contem uns aos outros o que vocês estão passando. Contem. Seja transparente. Se você quer ter um nível de unidade espiritual, a unidade que Efésios diz, ele diz, seja transparente. Não esconda suas lutas. E pastor Cláudio está lutando com isso. Que maravilha ter gente orando por mim. E aí eu vou orar pelo Charles, o Charles por mim, eu vou orar pela Emanuele, a Emanuele por mim, com a Jaque, o Anderson, e com todos vocês. Mas Paulo diz que se vocês pegam os problemas de vocês, botam dentro do bolso, botam dentro de uma sacola, e levam para casa, vão ficar chorando em casa sozinho. Paulo diz que vocês não entenderam o que significa fazer parte da família de Deus. Segundo nível de espiritualidade que o apóstolo Paulo vai falar sobre hospitalidade. Primeira coisa, o apóstolo Paulo fala que a Bíblia diz que o nível de hospitalidade profunda, mais profundo, um segundo nível é você ser hospitaleiro. Mas a gente precisa entender o seguinte, aqui, quantos estudam aqui? Os mais novos, já estão lá os mais novos, os jovens que estão aqui, ainda tem jovens aqui. De vez em quando os jovens da universidade vão estudar juntos. Não é simplesmente isso que Paulo está falando sobre hospitalidade. Pô, eu me junto com meus colegas e vou estudar. É bonito isso. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando sobre hospitalidade. Colegas de escritório trabalham juntos. E aí eles convivem um com o outro. Isso não significa... Não é nesse nível que o apóstolo Paulo... A família tem um papel principal, viver juntos, ok, gente? A família tem um papel principal que ela come junto, joga junto, trabalha junto. Então, Paulo vai dizer que o que estabelece uma família é a hospitalidade, porque tudo que ela faz junto. Então, o que é hospitalidade no seu nível de espiritualidade mais profunda? Significa permitir que pessoas entrem na tua vida real.
Então, quando Paulo fala que se nós somos uma família de fato, nós somos hospitaleiros, não é simplesmente que eu vou convidar a Anice para o meu aniversário, ou eu vou convidar o Tiago para o meu aniversário. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando sobre hospitalidade, que eu estou recebendo os meus amigos para um aniversário. O apóstolo Paulo diz que hospitalidade é permitir que o outro entre na sua vida real. Saiba quem você é. Saiba como você reage às coisas. Então, hospitalidade não é como se você fosse um estudante, ou saísse com um colega de trabalho que você chama ele para sua casa para simplesmente comer alguma coisa. Paulo está dizendo que hospitalidade é quando irmãos compartilham as mesmas coisas. Quando um é capaz de usar a camisa do outro. Quem aqui é pai assim sabe quando tem dois irmãos homens? Eu tenho o Rafael e o João lá. Embora eles sejam de idades diferentes, mas sempre está um pegando a camisa do outro. Paulo diz que se você quer aprofundar seu nível de espiritualidade em relacionamentos, nós temos que aprender a se relacionar nesse nível, é permitir que o Anderson entre na minha vida real, que a gente possa trocar as camisas, bem que as minhas camisas não são tão boas quanto a dele. Paulo está dizendo que essa família de Deus é capaz de um entrar na vida real do outro, sem ninguém ter medo do que descubra. Porque lembra, o primeiro princípio da vida da espiritualidade mais profunda é a transparência. É a transparência. Então, irmãos compartilham a mesma coisa. Paulo vai falar do terceiro nível de espiritualidade, onde a gente aprofunda a nossa espiritualidade no relacionamento. Ele vai falar sobre espiritualidade corporativa. Eu estou aqui usando um termo de gestão, de empresarial, mas a gente chama de espiritualidade corporativa. É porque não existe um termo melhor para falar do que significa templo. Templo. Então, Paulo está dizendo que Deus habita em nós, juntos. Deus habita nas nossas vidas. Deus, nesse momento, quando nós estamos aqui orando juntos, adorando juntos, Paulo diz que Deus habita nesse momento de maneira poderosa. Paulo está dizendo que quando nós oramos juntos, quando compartilhamos os nossos corações juntos, Deus, de forma corporativa, está habitando em nós num todo, embora individual, mas de maneira coletiva, profunda em nossa vida, porque eu e você somos o templo do Espírito Santo. Então, qual é a tendência do nosso coração? É que nós temos a tendência de manter o nosso relacionamento com Deus de forma privada. Às vezes me estranha, quando nós estamos adorando, nós temos muita gente quieta. Quando nós estamos orando, temos muita gente sem orar. Mas isso é um sinal de que a tendência do nosso coração é nos relacionar com Deus de forma privada. E Paulo diz, isso é um erro. Eu não estou dizendo que você não faça isso no seu lar. Mas Paulo está dizendo que, quanto família, não há possibilidade de espiritualidade privada. Então, por exemplo, para você ver como a nossa espiritualidade é tão privada, quantos aqui dizem uns para os outros como está a sua vida de oração? Alguém já disse um para o outro hoje isso? Cara, você pode me ajudar? Eu estou com minha vida de oração bem quebrada. Isso é uma tendência de que nossa espiritualidade está privada. E Paulo diz, você precisa parar com isso. Quantos aqui, por exemplo, não gostamos de falar
sobre o quanto Deus é real para nós. É você chegar para o teu irmão, ou para alguns irmãos perto de você e dizer, cara, eu estou com algum problema, eu não estou conseguindo experimentar Deus na sua realidade, realmente em minha vida. Ou talvez você chegar aqui no meio dos irmãos, na hora que a gente estiver cultuando em adoração, ou então em algum encontro que nós estivermos, você dizer, gente, Deus está me visitando tanto, Deus tem se mostrado tão real na minha vida, Deus está tão presente na minha vida. Apóstolo Paulo diz que quanto mais unidos nós estivermos conversando sobre essas coisas, mais Cristo se aprofunda em nós. Eu vou explicar isso para você como aconteceu de uma forma. Você seu dinheiro para que você possa usar, nem a sua esposa pode ser. O seu relacionamento com Deus hoje é um relacionamento o quê? Privado. É só você e Deus, num cantinho lá. Sua oração, como ela está? Ela é privada. Você só ora você mesmo com você mesmo, mas você não ora com ninguém. Você não chama pessoas para orar com você. Você não convida pessoas para estar na sua casa em oração com você. Paulo diz, parem com isso. Por favor, parem. Parem com isso. Você precisa aprofundar seus relacionamentos quanto à responsabilidade pessoal, quanto à sua hospitalidade e quanto à sua espiritualidade corporativa. Você precisa mudar. Deixa eu contar um exemplo. Essa final de semana, a Cris, minha esposa, ela foi convidada por um grupo de mulheres da Adonep para dar um testemunho de um tumor que a Cris teve há muitos anos atrás. Quem são as pessoas mais antigas sabem o que é isso. Cris teve um tumor muito raro. Na época, era o único tumor aqui no Brasil, conhecido no Brasil. E a perspectiva que a Cris tinha era de que ela fosse morrer quando ela fosse para a cirurgia, porque a probabilidade dela estar viva na cirurgia era muito pequena. O médico foi muito claro, nós disse que era em torno de 1%. De 27 casos que houve no mundo inteiro, 26 pessoas tinham morrido por causa daquele tumor e uma pessoa estava vegetando. Então, a Cris está aí hoje, então você já sabe o resultado. Ela foi chamada para testemunhar sobre isso. Aí eu me preocupei com a Cris para que ela falasse do Evangelho para aquelas mulheres, para que aquelas mulheres entendessem o que era o Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei na casa dessa pessoa que nos convidou, é um amigo meu, um amigo de alguns aqui, é o Newton e a Leila. E eles moram na freguesia. Alguma coisa me atrai para a Barra, né? Eu só fico perto da Barra. Eu adoro a Barra, estou brincando com vocês. Mas eles me chamaram, eles estão construindo uma casa lá. E aí tinha um marceneiro, que eles estão fazendo toda a parte de marcenaria da casa, que é um cristão, e ele. E eu cheguei lá para uma hora ou 2 horas da tarde. E daqui a pouco eu fui almoçar com eles. Se você quiser me convidar para almoçar na sua casa, eu irei. E aí eu comecei a conversar com eles. Ele tem um filho chamado Kemuel, que está com 19 anos de idade. Ele é farmacêutico, ele está estudando na UFRJ. E todos eles começaram a falar sobre a espiritualidade deles. E eles começaram a me encher de perguntas. E eles me perguntaram sobre dinheiro na igreja. Porque ele foi na igreja dele, e na igreja dele houve alguém lá que disse que chamou as pessoas, 12 pessoas para dar 1 milhão, não sei quantas para dar 100 mil, outras para dar não sei quantos lá. E aí eu tive que explicar tudo isso para eles.
Mas não parou aí, eu comecei a falar do que é Jesus para a nossa vida. Isso começou lá para 2:00 da tarde, e durou mais ou menos até às 7, quase 8 horas da noite. Irmãos, quando nós estávamos ali conversando sobre Cristo, falando sobre as nossas fraquezas, o Nilton falando sobre as dificuldades que ele tinha, o Marcenego que sentou conosco e falando sobre como ele estava vivendo, e eu compartilhando com eles a vida de Jesus, a sensação que eu tinha na volta da mesa é que Cristo estava presente na nossa conversa, Cristo se tornando real. Mensagem faz todo sentido para mim de uma maneira muito profunda. Então, nós terminamos lá para as 8 horas da noite, quando a Cris chegou com a Leila, e nós oramos juntos, e a sensação que eu tinha é que eu estava saindo daquela conversa como os discípulos saíram do caminho de Emaús. Cristo estava queimando e fazendo o nosso coração arder. E o Nilton e o Marceneiro, uma hora, com lágrimas correndo nos olhos, e o Nilton dizendo: eu não quero mais viver isso que eu estou vivendo, eu quero Jesus na vida. E nós compartilhando, compartilhando uns aos outros, sendo transparentes uns com os outros. É isso que o apóstolo Paulo está falando, que a nossa espiritualidade não é privada. A gente não pode chamar os nossos irmãos simplesmente para fazer fofoca da vida dos outros, mas Paulo diz que nós devemos chamar os nossos irmãos uns aos outros, para a gente sentar e sermos transparentes com a nossa vida. É você poder me convidar, ou você poder convidar um outro irmão e dizer: eu quero compartilhar um pouco do que eu estou vivendo, e eu quero te pedir para que você me ajude em oração. Eu quero que você me ajude. O apóstolo Paulo diz que quando isso acontece, o poder do Evangelho vem sobre nós de maneira tão poderosa, que aqui aqueles sonhos que eram então utópicos começam a se tornar reais na nossa vida. Gente, deixa eu explicar isso para você. Eu não sei se vocês se lembram o capítulo 1 de Efésios, que nós lemos lá no início dessa série, quando Paulo está orando para que os cristãos de Éfeso, eles pudessem experimentar a excelência do poder de Deus no mundo. Então, deixa eu explicar uma coisa para você. Se vocês querem experimentar a excelência do poder de Deus na vida de vocês, vocês têm que viver em comunidade. Vocês têm que parar de ter uma espiritualidade privada. Eu não estou dizendo que você não pode orar sozinho em casa, mas você tem que parar de viver suas lutas sozinho. Você tem que parar de querer enfrentar a vida sozinho. O apóstolo Paulo está dizendo, diz que o poder do Evangelho, quando nós decidimos viver em comunidade, o poder de Deus trabalha na nossa vida de tal ponto, de tal forma, que Ele nos envolve completamente. Qual é o problema nosso hoje? É que muitos de nós acreditamos que é possível ter um tipo de espiritualidade caseira, privada, fora da igreja. Isso não é verdade, não dá para ter espiritualidade caseira, fora da igreja. Eu sei que tem gente que diz que a igreja é uma bagunça, a igreja é maluca, a igreja fere. Isso é verdade em parte. Então algumas pessoas dizem: eu só quero ter um relacionamento com Deus em casa, lá eu choro, lá eu falo dos meus pecados, eu e Deus somente. Paulo está dizendo para você: pare com isso. Pare com isso. Você chega em casa e chora no seu quarto e diz: eu quero que o Senhor mude a minha vida, eu quero que o Senhor transforme meu casamento, eu quero que você mude meu coração, mas você só faz isso de forma privada. Paulo diz: para com isso, pare.
Eu não quero compartilhar isso com a minha igreja, eu não quero compartilhar isso com as minhas irmãs em Cristo, eu não quero compartilhar isso com os meus irmãos em Cristo. Paulo está dizendo, por favor, pare. Paulo diz que quando você quer uma espiritualidade privada, você vai desenvolver na sua espiritualidade privada um Deus que seja só teu. E esse Deus não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus das Escrituras. Ele vai ser como um cachorro que você tem em casa, ou um gato, ou um pássaro. Mas não é o Deus da Bíblia. Por favor, meus irmãos, gente, o verdadeiro Deus não é assim. Paulo diz que você vai ter a excelência do poder de Deus fluindo através da sua vida, à medida que você aprofundar seus relacionamentos e se envolver numa comunidade cristã, como nós estamos, como eu estou descrevendo para vocês nesta noite. Então, pastor, qual é a pergunta? O que a gente faz com isso? Como podemos realmente nos tornar aquilo para o qual nós fomos feitos? Olha o que o apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 4, verso 3. Você pode ler tudo, pode ler isso comigo? Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Você pode dizer amém por isso? Paulo diz, mantenham, conservem. É disso que precisamos. O apóstolo Paulo diz, não está dizendo para você criar um laço. Paulo diz que quem cria os laços no meio da comunidade é o Espírito Santo. E o Espírito Santo já foi dado a mim, a você, a nós. Então Paulo está dizendo que, por um lado, você não tem como criar vínculos com as pessoas. Eu quero criar vínculo com o Andinho, eu quero criar vínculo com o Marcelo. Não, o apóstolo Paulo diz que isso não é possível. Em parte não é isso, porque o Espírito Santo é que faz isso. E o Espírito Santo já foi dado para fazer, para que essas coisas aconteçam. Paulo diz que os laços de unidade já estão aí com você, na tua vida, no meio da igreja. E Paulo só está dizendo, gente, você só precisa abrir seus olhos. Você só precisa perceber isso. Paulo diz que essa unidade que o Espírito dá é que, por não percebê-la, ela ser enfraquecida na nossa vida. E aí a gente começa a dizer, meu Deus, eu não tenho vínculos com uns, eu não tenho vínculo com algumas pessoas. Olha o que diz o verso 22 do texto básico que nós lemos. Neles, vocês também estão sendo... Como que nós estamos sendo edificados, diz o apóstolo Paulo? Como, gente? Juntos, para se tornarem morada de Deus por meio do seu Espírito. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Algo está acontecendo. Há um processo acontecendo na tua vida. E você precisa abrir os olhos para isso. Então talvez haja gente aqui, pastor, mas eu não gosto de alguns crentes da minha igreja. Eu não me identifico com eles. Eu quero manter a minha privacidade, eu quero manter a minha espiritualidade privada. E eu não vejo essa ligação profunda que você está dizendo que o Espírito Santo é capaz de produzir em nós. Sabe, eu quero te sugerir uma coisa para que isso acabe na sua vida. Me permita sugerir isso a você. Eu quero convidar você a olhar Jesus como a pedra angular da tua vida. Vou repetir. Eu quero convidar a você ao ver Jesus e a olhar para Jesus como a pedra angular da tua vida. Porque se você vê Jesus como a pedra angular da sua vida, isso vai ajudar você a se relacionar com outros cristãos. Mas como, pastor, isso vai acontecer?
Olha o que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 20. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como o quê? Pedra angular. O que Paulo está dizendo com isso? Paulo está dizendo que Jesus é a base de toda a construção. Jesus é a base de tudo na nossa vida. Então, para mim, quando eu vejo na igreja pessoas que não conseguem se relacionar umas com as outras, quando eu vejo que pessoas estão se sentindo um peixe fora d'água dentro de uma comunidade, é porque normalmente essas pessoas não estão conseguindo ver Jesus Cristo como pedra angular da sua vida. Me parece que é isso que o apóstolo Paulo quer nos dizer nesta noite. Deixa eu explicar isso para você, eu já vou terminar. Meu Deus, meu tempo está indo embora, eu já fui. Então, o que é Jesus ser pedra angular da sua vida? Isto é, Jesus está em você em certos compartimentos da tua vida, em certas áreas da tua vida, mas Ele não é o centro da sua vida. Então, se Jesus não é o centro da tua vida, Ele não é a pedra angular. Ele só está em alguns compartimentos, em algumas áreas da sua existência. Mas o apóstolo Paulo diz que Jesus é o centro, que Jesus é a pedra angular do seu povo, que Jesus é a pedra angular do cristão, que Jesus é a pedra angular da igreja. O que isso tem a ver com os nossos relacionamentos? Então preste atenção. Se você não consegue enxergar aonde Jesus pode entrar nos seus relacionamentos com outros cristãos, se você não consegue enxergar onde Jesus, como pedra angular, pode entrar nos seus problemas, na sua raiva, no seu endividamento, no seu olhar à internet de forma pornográfica, é porque Jesus não é a pedra angular da tua vida. Ele não é o centro. Então, se você está aqui e não sabe como o teu problema financeiro, como o teu problema com pornografia, como o teu problema de ter muita raiva, como o teu problema de ser orgulhoso e egoísta, você não consegue ver Jesus nessas coisas, é porque você não tem Jesus como pedra angular da sua vida. Ele não é o centro da tua vida. Jesus apenas está em áreas da sua vida, mas Ele não é o centro, Ele não é a base de equilíbrio da tua vida, não é Ele que está sustentando a tua vida. Então, se Ele é a pedra angular da sua vida, diz Paulo, se Ele está no centro da sua vida, você vai perceber então que você está unido a Ele. Cada dia você vai ser moldado por Ele. Cada dia você vai ser equipado pelo seu poder. Mas como a gente pode fazer de Jesus a nossa pedra angular? Como Ele pode ser a pedra angular da nossa vida? Você precisa de lembrar de uma coisa. Talvez haja muita gente aqui que não tenha Jesus como pedra angular da sua vida. Muita gente. Muita gente. Mas preste atenção no que acontece quando pessoas, gente, seres humanos, têm Jesus como pedra angular da sua vida. Isaías 28 vai nos dar um exemplo do que é ter Jesus como pedra angular da sua vida. Diz assim: por isso diz o soberano, o Senhor, eis que ponho em Sião, o que, gente? Uma pedra. Uma pedra já passou por tudo nessa vida. Uma preciosa pedra angular. Para alicerce seguro. Ele é a tua rocha.
Aquele que confia jamais será abalado. Ok, que promessa maravilhosa. Mas olha o que diz o Salmo 118. A pedra tornou-se a nossa pedra angular. O salmista está dizendo que muita gente que está construindo a sua vida rejeitam Jesus como a pedra angular da sua vida. Ele não é o centro da sua vida. A tendência do nosso coração é rejeitar Jesus. Talvez você esteja aqui dizendo, não, Jesus é minha pedra. Mas aí a tua espiritualidade é privada, você não compartilha com ninguém nada. Você divide Jesus em compartimentos e ele não é tudo o centro da tua vida. Salmo 18, 118 nos relembra isso, que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Para terminar, você está conseguindo entender quando Paulo diz lá no início que vocês não são mais nem estrangeiros e nem forasteiros? Você consegue entender isso? Paulo usa um termo interessante quando ele fala sobre hospitalidade. Ele usa o termo grego chamado filoxenia. O termo filoxenia significa amor de uma pessoa estranha. Então, hospitalidade é trazer uma pessoa estranha para casa, diferente de você para casa. Então, Efésios 2 diz que nós éramos estrangeiros e forasteiros, estranhos, e fomos trazidos para a casa de Deus. Porque Cristo, a pedra que os construtores rejeitaram, se tornou a nossa pedra angular. A nossa pedra angular. Então, quando Jesus viveu entre nós, diz a Bíblia que ele não tinha nem aonde reclinar a cabeça. Diz a Bíblia que as raposas sim tinham tocas. Diz a Bíblia que as aves tinham seus ninhos, mas Jesus não tinha nem aonde encostar a cabeça no travesseiro para dormir. Diz a Bíblia que Jesus, essa pedra que os construtores rejeitaram, foi abandonado na cruz do Calvário por causa de mim e de você, por causa da nossa vida. A Bíblia diz que Jesus foi transformado num estrangeiro e num forasteiro, para que nós, os estrangeiros e forasteiros, encontrássemos casa, lugar para morar, para podermos dizer como o salmista diz, eu encontrei os teus altares, Senhor meu e Deus meu. Entende? Ele perdeu a casa dele, para que nós pudéssemos ter uma casa. Eu não sei se você já viu isso. Em muitos casos, quando uma pessoa está à beira da morte, ela está com uma doença, está morrendo, e você pergunta para essa pessoa o seguinte: o que você faria? Do que você se arrepende mais? Eles nunca dizem o seguinte: eu queria ter trabalhado mais no meu escritório, na minha empresa. Mas eles sempre dizem o seguinte: eu queria ter tido mais tempo com a minha família. Eu queria ter experimentado mais a vida com meus filhos. Eu queria poder viver uma vida diferente com o meu lar, com a minha família, com os meus amigos, com os meus irmãos. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Sem Deus, os nossos desejos mais profundos vão desmoronar. Vão virar pó e cinza. Mas com Deus, diz o apóstolo Paulo que os nossos desejos mais profundos do nosso coração se cumprirão um dia.
Você acredita nisso? Deixa eu te perguntar, é isso que você está procurando? É isso que você quer na sua vida? É este amor que você está procurando na sua vida? O apóstolo Paulo diz que a igreja é essa comunidade de amor. E deve ser essa comunidade de amor, porque Paulo diz que a igreja que é a comunidade de amor, ela vai durar para sempre. Você quer viver numa comunidade de amor que vai durar para sempre? É isso que você quer? Então, por favor, nesta noite, não vá embora correndo. Conforte uns aos outros. Fortaleça uns aos outros. Diga um para o outro, olhando nos olhos, você é o meu irmão em Cristo. Permita que Cristo seja a pedra angular do teu coração. Se una um ao outro. Fortaleçam uns aos outros. Não tenha uma espiritualidade privada. Porque nós estamos aqui, porque nós fomos unidos a Cristo por meio de Cristo Jesus. Pelo seu sacrifício. Então, eu sei que a gente precisa entender isso. Como nossos relacionamentos podem ser mais profundos? É quando Cristo se torna a nossa pedra angular, centro da nossa vida. Quando Ele é o centro da nossa vida, eu posso dizer, você pode me ajudar em oração nisso? Puxa, meu irmão, eu estou passando por isso, você me ajuda? Vamos orar. Vamos fazer isso. Que Deus nos faça o que o apóstolo Paulo quer, é que nós sejamos unidos uns aos outros por meio de Cristo Jesus. A Bíblia diz que a igreja vai ser conhecida porque nós aprendemos a amar uns aos outros em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Enquanto os músicos vêm para cá, os diáconos vêm para cá, os irmãos que vão. Eu queria fazer um negócio diferente. Que palavra chula, um negócio, né? Mas eu queria convidar você a ficar de pé e você orar com uma pessoa. Eu não estou dizendo aqui que você precisa agora abrir a sua vida para ela, tá, ou ele. Nenhuma espiritualidade é imposta. O apóstolo Paulo diz que o Espírito está aí trabalhando. Quando eu estava louvando em adoração, Deus me deu um sentimento aqui que raramente, eu tenho 15 anos nessa igreja, eu acho que eu nunca fiz isso. E eu não sei como vocês entenderam isso, mas ele diz assim: diga para o meu povo que minha graça te basta e que o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Eu estou há 15 anos diante desta igreja e nunca fiz isso, eu acredito eu. Mas porque de fato eu acredito que Deus está no meio do seu povo. Ele está aqui. Aqui nós não nos é direito uma espiritualidade privada. Não te é direito, não é te dado o direito de você ir para casa com depressão, sofrendo, sem abrir teu coração aos irmãos em Cristo. Não faça isso, pare, por favor, diz o apóstolo Paulo. Para que você possa viver um relacionamento profundo com Deus. Então, em vez de eu orar agora, enquanto os músicos vão estar ministrando através dos instrumentos musicais e da música, vai para alguém e vai orar com ele.
Talvez você pode perguntar alguma coisa específica que você queira que eu ore por você. Alguma coisa que você deseje que eu ore por você. Você pode fazer isso? Cristo é a tua pedra angular. Eu sei que você normalmente ora com gente próxima sua, mas não tem problema fazer isso, mas tente mudar um pouquinho hoje. Tente mudar. Você peça permissão se você vai orar com alguém que você nunca viu na vida. Eu posso orar com você? Ore por essa pessoa. Ore por ela, ore uns com os outros. Vamos fazer isso agora.
Justificado estou. Não sei como explicar o seu grande amor. A ti, Senhor, graça, maravilhosa graça, tão preciosa graça, vem sobre sobre nós, ó vem, amor, não se revelou, me achou e me entregou na cruz. Não sei como explicar o seu grande amor, mas posso me entregar a ti, Senhor. Graça, maravilhosa graça, tão preciosa graça, vem sobre nós, vem sobre nós, ó vem. Graça, maravilhosa graça, tão preciosa graça, vem sobre nós. Declare com teu sangue, com teu sangue, do pecado me libertou e hoje estou livre. Graça, maravilhosa graça, tão preciosa graça, vem sobre nós, vem sobre nós, com teu sangue, com teu sangue, do pecado me libertou e hoje sou livre. Graça, maravilhosa graça, tão preciosa graça, vem sobre nós. Graça, maravilhosa graça, tão preciosa, vem sobre nós. Vamos cantar mais uma vez. Graça, maravilhosa graça, tão preciosa graça, vem sobre nós. Aleluia.
Quando cantamos uns com os outros, nós ensaiamos submissão mútua. Porque submetemos as nossas vozes umas às outras, submetemos as nossas vozes aos instrumentos, os instrumentos às vozes, e nós podemos cantar então, seja engrandecido. Eu quero te convidar nesse momento a você cantar com seu irmão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha e a minha segurança. Teus lábios sempre te exaltam. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da nossa vida. Tu és o Deus da nossa salvação, da nossa salvação. És a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei sobre todos és Senhor. Queria convidar as irmãs para cantarem. Seja grandes. Os homens adorem ao Senhor. Ergam suas mãos ao Senhor. Vamos, irmãs. És a nossa segurança. Os homens, seja engrandecido. Ó Deus da minha, Tu és o Deus. Nossa segurança te exaltarão. Os homens, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei. As mulheres respondem. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Os homens, aleluia, 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 louvemos ao Senhor.
suas mãos para cá. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Povo do Senhor, família de Deus. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e dê paz a vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, seja com todos vocês, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Abrace teu irmão, cumprimente ele, e uma ótima semana a vocês.